Sr. Doria, Virginia Goodman. Venho por parte do seu advogado, o Sr. Félix Leiva. Prazer. Entre, por favor. Obrigada. Eu só vou terminar de me vestir. Localizadas Claro. com informações divulgadas por membros dos próprios grupos armados que foram afastados e que contribuem na busca pelos desaparecidos. E no âmbito nacional, a notícia do dia é que esta manhã foi celebrado o funeral em memória de Laura Vidal, a conhecida fotógrafa e artista visual possivelmente assassinada por seu marido Adrian Doria. Recentemente premiado em uma cerimônia europeia de inovação e desenvolvimento empresarial como empreendedor do ano. Doria, que tinha acabado de se lançar no mercado asiático com sua empresa Go Global Tech Media, alega ser inocente e afirma ser vítima de uma conspiração. Não esperava tão cedo, Sra. Goodman. Sim, creio que tenha acontecido um engano. Eu tentei falar com Félix, mas não obtive Está em resposta. viagem. Hã? Mas ele me assegurou que tinha tudo sob controle e me disse que tinha achado Que uma mudaria pista tudo, sim. É isso. Foi ele que me disse na última vez que nos falamos. Mas eu desconheci um fato que agora sei. E que ele também não sabe. O quê? Que provavelmente te convocarão para depor esta noite. Como assim? Uma das minhas fontes no tribunal me assegurou que a acusação teria uma nova testemunha e que seria uma peça fundamental no seu caso. Ainda não sabemos o que é, mas eles já estão transferindo para o tribunal para prestar declaração dentro de 3 horas. Mas eu disse a verdade. Há brechas em sua declaração, Sr. Doria. Eu preciso de detalhes. A veracidade está nos detalhes. Com eles posso convencer o mundo de que você é inocente. E eu te garanto que posso fazer isso. Até hoje, eu não perdi nenhum caso sequer em nenhum tribunal. Mas preciso da sua colaboração. A polícia transformou isso numa cela. Tenho vigilância 24 horas por dia. Não acha que se eu tivesse mais a declarar, eu já não teria contado à senhora? Eles irão requerer a sua custódia o mais rápido possível, Sr. Doria. Temos apenas 180 minutos para revisar tudo. O meu conselho é que deixe de se lamentar e que nos foquemos no trabalho. Muito bem. Comecemos pelo início. O que você e a vítima faziam no hotel? Tínhamos que estar lá. Laura e eu nos encontrávamos há alguns meses. Sofríamos chantagem de alguém que tinha nos descoberto. Seguíamos suas instruções. Ele pediu 100 mil euros. É melhor pagar pelo silêncio de alguém do que enfrentar um divórcio Eu milionário. nunca quis me divorciar da Sônia. Eu amo ela. E por que esse hotel? A 300 quilômetros de suas vidas. Eu não sei. Não estranhou terem escolhido um lugar tão afastado? E o que importa ter sido nesse hotel? Você e sua amante já tinham se encontrado O nele? problema aqui é que me acusaram de assassinato, Sra. Goodman. Tudo é importante, Sr. Doria. Mas tudo bem. Vamos falar da mensagem que recebeu em seu celular. Estávamos esperando há cerca de 2 horas quando ela chegou. O que houve? É o seu celular. Ele acabou de me mandar uma mensagem do seu celular. É uma armadilha. Vamos embora. Adrian? Bem, eu fiquei inconsciente por alguns minutos. Quando eu acordei, é que começou o pesadelo. As batidas na porta. Polícia.
Tudo bem? Polícia! Abra a porta. Afaste-se. Laura! Tá me ouvindo? Laura! Laura! Não, Laura. Laura, ajuda. Me ajudem. Laura, me ajudem. Me ajudem, por favor. Polícia! Me ajudem! Afaste-se. Mãos pra cima e fique em pé. Tem outra pessoa no quarto. Põe as mãos onde eu possa vê-las. Eu não fiz nada, eu não fiz nada, eu não fiz nada. As mãos pra cima. Eu não fiz nada. De joelhos. Quieto, Tem alguém de joelhos. ali. De Ali, joelhos. tem alguém Não ali resista. dentro. Vamos, não resista. Todo mundo pra fora! De acordo com o relatório policial, as testemunhas ouviram gritos, mas não viram ninguém sair pela porta do quarto. Então não viram ninguém sair por esse quarto? Não. E você? E que, aliás, estava trancada por dentro com a corrente de segurança. Também consta no relatório que nenhuma janela pode ser aberta por dentro, porque durante o inverno o hotel tira as trancas e que também não foram forçadas. Obrigado. Exploraram todas as formas possíveis de sair sem ser visto, mas nenhuma delas seria possível sem deixar rastros. E não encontraram nenhum. Então, de acordo com sua versão, o assassino da sua amante evaporou. Só pode ser. Antes de sair, teve que entrar. Estava dentro quando chegamos. Mas ele teve que entrar de qualquer forma. E de acordo com os funcionários, ele não poderia entrar no quarto sem chave que só você Toda tinha. a cena do crime já estava preparada para me culpar. E para que a polícia suspeitasse que Laura estivesse apaixonada por mim. E eu, para proteger o meu casamento, tentei comprá-la sem êxito. Então eu matei. Foi uma armadilha bem feita. De quem? Eu não sei. Eu já te disse que eu não sei. Eu só sei que minha mulher me deixou e levou a minha filha. E que alguém não está pagando por isso. Se você não prestar mais atenção, se não buscar respostas nos detalhes da sua vida, o que vai acontecer? O quê? Você estará dando razão à polícia. Eles afirmam que não há ninguém com mais motivos para fazer isso do que você. De modo que sua versão parece uma invenção, Sr. Doria. Mas não é meu trabalho achar o culpado. Não. É do Félix e seu. E também da polícia. Vocês devem achar o responsável, não eu. Você é o único culpável. Sr. Doria, se estivesse no meu lugar e eu te contasse sua teoria sobre esse crime, o que acharia? Estou te contando o que houve. Eu não sei mais o que te contar. Sabe, em mais de 30 anos de carreira, eu trabalhei com 2 tipos de clientes. Os que assumem responsabilidade e colaboram, mesmo que isso os leve aonde não queiram ir, e os que se acham mais espertos do que eu e que esperam que eu salve de uma sentença condenatória sem sujar as mãos. Você pertence a esse último tipo. Mas quero deixar a situação bem clara. Não há salvação sem sofrimento. E você não é mais esperto do que eu. Já imaginou se a nova testemunha da acusação tivesse alguma coisa a ver com isso? Nós já perdemos 10 minutos, Sr. Doria. Vou te perguntar apenas uma vez. Você sabe quem era o homem que estava no quarto do hotel? Mas se quiser saber,
Se quer que eu te tire dessa bagunça que pode jogá-lo na prisão, não minta mais pra mim. Tudo começou há 3 meses. Amor? Como está Paris? Cheio de franceses arrogantes. E como foi a reunião? Não vai acabar tão cedo. O meu pai ligou. Ele nos convidou para navegar. Eu disse que iríamos. Ele tá ansioso para ver a Alex. Certo. É o papai. Fala com o papai. Papai. Olha, Sônia, eu tenho que ir pro aeroporto. Tá bem. Vem pra casa ou vai ficar em Barcelona? Eu te aviso quando estiver indo. Me avisa quando chegar. Te amo. Eu também. Quem era? Era a Sônia. Que horas são? São quase 6. Dormimos bastante. Vamos? O GPS falou outro caminho. É, mas por aqui é mais rápido. Era só acelerar. Conduzo eu. Se quiser. Que... Eu passo o dia mentindo. Mas quando você está comigo, eu acho que não. Mas no resto do dia eu minto por sua causa. Mas ficar comigo te deixa feliz. Não? É uma sensação muito boa quando estamos juntos. Lembra do que dissemos quando começamos isso? Que nós dois queríamos viver assim? E também dissemos que quando chegar Adriano, o momento... você quer deixar a Sônia? Não. Eu também não quero deixar o Bruno. É por isso que isso é perfeito. É, mas não se pode ter tudo. Deve-se sacrificar algo. Nós estamos bem. Tá tudo bem. Não, estamos fazendo uma coisa errada. Você sabe disso. Eu entendo. Me desculpa. Você tá bem? Acho que sim. Olá? Você tá bem?
tá fazendo? Chamando a polícia. Não foi culpa nossa. Foi a porra de um servo. Laura, eu entrei na frente. Ele não tava de cinto e tava usando o celular. Se eu não fizesse eu correr, eu teria tempo de pensar. O que você me disse antes? Que temos que sacrificar algo. O que você tá dizendo? Que é ele ou a gente, Adrian. Se você chamar a polícia, estamos perdidos. Me escuta, me escuta, me escuta. Ninguém viu nada. Ninguém sabe de nada. Nada vai mudar a sua vida com a Sônia. Sua filha. Sua carreira. Você quer perder tudo isso? Quer? Vamos. Não dá partida. Vamos. Por favor, vamos, liga. Liga. Por que essa porra não liga? Vamos. Cuidado. O que foi? Alguém vindo. Sai do carro. O que a gente faz? Deixa comigo, eu cuido disso. Onde você vai? Ele vai perceber. Pode me dizer o que você está fazendo? É só você me seguir. E como eu vou saber? Só seguir. Olá. Precisam de ajuda? O que aconteceu? Nada, é que eu desviei sem querer e batemos, mas já estamos resolvendo. Querem que eu chame uma ambulância para vocês? Não, não, não. Nós estamos bem, obrigada. Certeza? Uhum. Deve ser o seguro. Eu já volto. Ei! Foi só um susto. Um servo cruzou a estrada, eu só estou um pouco assustado ainda. Sim? É isso. Eu solicitei o seguro antes. Certeza? Claro. Acha que vão demorar quanto? Certo. Sim. Até logo. Tudo resolvido. Que bom que não foi nada grave. Obrigada. Até mais. Até mais. E se ele tiver visto? Ele não viu nada. E se ele viu o cara atrás de você? Temos que nos livrar dele. Você tá maluco? Tem uma testemunha, não percebe? Se o deixarmos aqui, saberão que mentimos. Por favor. Seria bom que eu ficasse aqui para pedir ajuda, certo? E você cuida do corpo. E o que eu faço com ele? Eu não sei. Eu não sei, mas temos que cuidar de tudo, certo? Depois, se quiser, paramos de nos encontrar. Acabou. Eu dirigi por quase 1 hora. E a única coisa que eu conseguia pensar era porque eu estava lá e não com a minha família.
Se eu não estivesse com a Laura, se não estivéssemos dormido, se não tivéssemos pego outro caminho, esse servo nunca teria cruzado meu caminho. Nunca. E o que fez com o carro? Afundei ele. Com o rapaz dentro? Na minha cabeça só vinham as palavras da Laura. Aquilo foi um acidente e nós não podíamos fazer nada. Ele não tinha futuro, mas nós sim. Aquele garoto era como essas marcas. Tive que aprender a vê-lo dessa forma para não enlouquecer. E o que fez depois? Eu liguei para Laura de um celular pré-pago e disse onde estava. Sempre usávamos um quando íamos nos comunicar. Foi horrível. O que houve? Alô? Eu tive um acidente. Não, eu estou bem, mas eu preciso de um guincho, por favor. Sim. Onde eu estou?
Olá. Boa tarde, tá tudo bem? Sim, tudo bem. Foi um servo, mas eu já estou bem. Obrigada. Você teve sorte? Poderia ter morrido? Ele não liga. O motor? Eu não sei, ele não liga. Eu já chamei a assistência rodoviária, mas eles estão muito ocupados. Tudo tem solução. Eu conheço muito bem esses carros, são muito bons. É uma boa coincidência. Trabalhei como engenheiro para eles na Espanha durante anos. Tomás Garrido. Hoje tenho uma mecânica. Muito prazer. Eu preciso chegar a Barcelona. Você tem uma lanterna? Esse carro é da minha irmã e ela me emprestou e eu não sei onde é que estão. Não se preocupe. Eu posso usar a minha. É o sistema de partida. Provavelmente o sensor do motor também está bloqueado. Se não tiver mais nada com problema, é só eu conectar a centralina ao carro e reiniciá-la. O resto parece que está bom. Se quiser, eu posso rebocá-lo e levá-lo até minha casa para consertá-lo. Ou, se preferir, eu posso chamar um guincho e dizer a eles onde você está exatamente. Quanto demoraria? O guincho? Não. Você consertar ele. Umas 2 horas no máximo. Certo. Você mora em Barcelona? Uhum. E o que te traz aqui? A minha irmã vive em Barbastro. Minha mulher trabalhou lá, na reserva do Parque Natural. Hoje ela trabalha perto de Bierre, no Vale, 20 minutos de casa. Antes dava aulas de literatura, mas ela abandonou. Por um câncer. Por isso que decidimos viver aqui, para levar uma vida mais tranquila. E o que você faz? Eu tenho uma livraria. Eu adoro ler. Principalmente teatro. A minha fraqueza são os clássicos. Tudo culpa da minha mulher. Foi assim que nos conhecemos, acredita? Em um grupo de teatro. Ela levava muito a sério, mas eu só fazia pelas mulheres. Você ainda não me disse seu nome. Raquel. Raquel. Raquel, seu telefone está tocando. Ah, sim. Oi, amor. Oi, Laura. Como foi a reunião? Quando você volta? Eu ia te ligar para dizer que eu vou me atrasar. Não, tudo bem. Olha, estou levando para casa alguns relatórios porque não consigo terminar aqui. Não paro de ser interrompido. Mas o que houve? Por que você vai se atrasar? Nada. Foi só um contratempo com o motor. Fica tranquila. Então só me avisa quando estiver saindo. Não precisa vir me buscar. É só eu ficar aqui e eu saio quando for hora de buscar você. Não precisa me buscar, por favor. Laura, está tudo bem? Desculpa, não foi nada. Não aconteceu nada, eu tô bem. Desculpa não ter ligado antes. Laura, não tem problema. Nos vemos em casa depois. Te amo. Eu também. Oi, meu amor. Eu vi a minha mulher. Ela é Raquel. Um cervo bateu no carro dela e agora não liga mais. Eu vou consertá-lo. Muito prazer. Prazer é meu. Se machucou? Sua mão está sangrando. Acho que foi o cervo. O cervo? Deixa eu dar uma olhada. Talvez possa estar infectado. Eu não estou machucada. Perdão, mas é que eu tenho muita pressa. Bom, então chega de papo e vamos ao trabalho. Você quer um café? Sim, por favor. Vamos? Não, eu espero aqui. Não tem problema. Não pode ficar aqui com esse frio, mulher. Vamos entrando. Assim você se limpa. Venha. Vamos. Tá tudo bem? Está sim, obrigada. Tudo bem. Eu vou levar o café pro Tomás e já volto. Tudo bem, obrigada.
Nós também tomamos um belo susto quando chegamos aqui. Tem certeza que não quer comer nada? Não. Obrigada. Aqui é um bom lugar para viver, mas precisa se adaptar. Você tem filhos? Como? Tem filhos? É que eu vi a sua aliança. Não. Meu marido quer, mas... Bom, eu também, mas... Eu trabalho muito e não tenho tempo para mim. Ah, querida, não fique assim. Eu tive o Daniel, ele não gosta que chame ele assim. Eu já tinha 40 anos. Uma criança muda a sua vida. Mas ela também te dá tudo. Com licença. Olha que lindo. Daqui a pouco ele aparece por aqui. Clara? Oi. Não, eu tô esperando. Ele saiu com os amigos. O quê? Você tá com eles? O Daniel não tá aí? Que estranho. Ele saiu às 6 horas. Sim. Sim, ele veio do trabalho, se trocou e foi embora. Entendi. Bem, está pronto para rodar. Eu reiniciei e agora está perfeito. Quer ficar para a janta? Acho que minha mulher já te convenceu. Tá bom. Eu agradeço, mas já está tarde. Eu preciso ir. Tudo bem, Clara. Tchau, eu te ligo. A Clara disse que os meninos não viram o Daniel e achavam que ele estava com ela. E o que quer dizer? Que ele deveria estar com os meninos, mas nem eles nem ela estiveram com ele até agora. Ele te disse alguma coisa? Calma, não precisa se preocupar. Talvez tivesse outro compromisso. Tudo bem, Tomás, mas ele me disse que estaria com os meninos. Talvez ele tenha mentido. Por quê? Se ele tiver conhecido outra pessoa. Não, Tomás, não. Tudo isso é muito estranho. Eu vou ligar para ele. Fique calma, ele já é bem grande. Tá ouvindo? Sim. Sim, ouvi. Ouvi um celular por aqui? Não. Eu vou ligar de novo. Meu filho, não está com seus amigos e minha mulher está preocupada. Olha ele aqui. Que estranho. O Daniel nunca esquece o celular. Provavelmente ele não viu quando caiu. O que você acha, Raquel? Eu tenho mesmo que ir, está muito tarde. Ninguém tem notícias do Daniel. E agora? Me diga o que fazemos. Eu pensei em uma coisa. Mas está nas suas mãos. Depende de ti. Seu olhar era aterrorizante. Fizemos o meu carro desaparecer sem deixar rastros. Bom, eu não sei. Está em frente ao desmanche.
Depois nos despedimos concordando que aquela seria a última vez que nos veríamos. Quando eu cheguei ao centro, fui à polícia alegando que meu carro tinha sido roubado enquanto voltava de Paris. Foi o mesmo que disse a Sônia. Disse a ela que teria que passar a noite no apartamento da cidade e que não poderia voltar. Você tá bem? Eu não dormi a noite inteira. Eu me senti uma farsa e um impostor. Alguém que tinha levado 10 anos para chegar ao topo e que em uma fração minúscula de tempo poderia perder tudo. No dia seguinte, eu fui para o trabalho. Estávamos preparando a entrada do Go Global Tech Media na Ásia. E seria estranho se eu ficasse em pé. Levamos mais de 1 ano tentando fechar esse acordo. E agora que eu estava perto de fechá-lo, eu não poderia estragar tudo. Não se preocupe. Antes de voltar para casa, eu tentei organizar na minha mente para poder encarar minha mulher e minha filha. Tive que usar uma máscara para que não vissem o homem que eu era, mas que deveria ser. Ele ouviu a proposta. Eu acho que vai acabar dando tudo certo. E quando tudo indicava que eu havia conseguido, ocorreu o inevitável. Daniel Garrido, de 23 anos, saiu de seu trabalho nessa agência bancária aproximadamente às 6 horas da tarde. Logo em seguida, ele foi para sua casa e tempos depois saiu novamente de casa. Seus pais o esperavam para a janta, mas não receberam nenhuma notícia dele. Parentes e amigos se empreitam em uma busca, crentes de que ele tenha se envolvido em um acidente de carro e que seu veículo esteja perdido em algum lugar da floresta. A expressão daquele pai ficou marcada nos meus olhos. Eu pude sentir a sua dor. Mas jurei que aquele seria o último erro que eu cometeria em minha vida. Me desculpe. Por favor. Pode falar. Sou eu. A nova testemunha acabou de chegar à corte. Tem certeza? Você não tem muito tempo. Precisa fazê-lo se apressar. Me avise qualquer novidade. A testemunha da acusação acabou de chegar à corte. Ainda não foi revelada a sua identidade, mas o juiz já está a caminho. Preciso falar com o Félix. Fala. Félix, onde você está? Estou desembarcando no aeroporto de Bilbao. Virginia Goodman está aqui porque parece que a acusação está bem adiantada. Como assim acusação? Quando é que você volta? Essa noite, no último voo. Passa para ela. Quer falar com você? Félix? O que está acontecendo? Uma testemunha de última hora. Acabou de chegar à corte. Virginia. É muito provável que o Sr. Dória tenha que depor essa noite. Me mande os detalhes por escrito, mas eu deixo em suas mãos. Eu estou indo atrás de algo grande que pode ser benéfico para o caso. Daqui a algumas horas eu te retorno. Está certo. Obrigada, Félix. E o que ele disse? Tudo está sob controle. Não se preocupe. Vamos continuar? Onde estávamos? Resumindo minha vida. Então apareceu a polícia. Sr. Dória, você tem visitas. É a polícia. Isso não consta em nenhum registro, como você sabe. Os detalhes, Sr. Dória. Vocês perceberam algo? Não. A polícia de Bier encontrou alguns destroços de 2 colisões a 5 quilômetros de onde vive. O desaparecido, mas pelo que consta, nenhuma das partes envolvidas prestou queixa. O mais curioso é que o pai do garoto ajudou a mulher que tinha sofrido um acidente bem aqui, no mesmo dia em que seu filho desapareceu. Você reconhece?
O que é isso? Vamos ver. O que tem a ver o meu cliente com o que aconteceu em Bière, já que ele estava em Paris? Essa mulher disse ao pai do garoto desaparecido que ela havia batido em um servo. Mas os destroços do segundo veículo na estrada nos forçam a suspeitar que aconteceu alguma coisa que foi ocultada com a ajuda de um possível cúmplice. E? A placa do carro que essa mulher dirigia pertencia a um BMW, que está no nome do seu cliente. E o mesmo foi roubado de um estacionamento privado naquele fim de semana? Está insinuando que o Sr. Doria está tentando ocultar um acidente do qual o senhor não tem provas? Segundo a queixa, o senhor não pode apontar o comprovante de estacionamento que provaria que o carro esteve lá. Eu perdi. Ele estava na minha carteira, dentro do meu paletó, que acabei perdendo na viagem. Sim, eu sei. Você já disse isso aos policiais. Muito conveniente, não? Um momento. A informação sobre a placa do veículo foi dada pelo pai do desaparecido? Isso sim é muito conveniente. E uma pista sem sustentação. Mas isso é o que queremos. Dar sustentação. Não era necessário incomodar o meu cliente para provar que ele estava de viagem a Paris? Era só você pedir os detalhes à sua secretária. Já terminamos? Por que você está tão nervoso? Me diga, não poderia ajudá-lo? Você tem alguma coisa a ver com o desaparecimento do garoto? Então, o que é? Eu não estava em Paris. Estava com uma mulher. Ou seja, Eva não pode provar à polícia que você esteve em Paris. Sei. Pode convencê-los de que eu estive lá? Pode criar um álibi? E eu tenho alguma opção? Félix, eu cometi um erro. Não posso deixar que uma merda de coincidência acabe com a vida da minha mulher e da minha filha. Eu não posso. A próxima vez que me chamar, comece me contando tudo. Vou precisar de outra coisa. O quê? Eu não quero que esse relatório da polícia me persiga. Eu cuido disso. Dias depois, a polícia confirmou que eu estive em Paris e mudaram de assunto. Félix cumpriu com a primeira parte do acordo, mas não com a segunda. Uma das minhas fontes conseguiu encontrar seu nome no relatório da polícia. E temo que a acusação também tenha conseguido. Eu não teria ido tão longe se não fosse pela Laura. O que você fez quando a polícia o procurou para que pudesse identificá-la? Não disse nada. Eu sei que falou com ela. Pessoas ricas não querem perder o que têm, então se protegem. Protegem o que têm. Vá a locais que pessoas ricas frequentam e encontrará câmeras de segurança em todos os cantos. Posso saber como você convenceu a polícia de que Daniel Garrido havia fugido? Está falando de onde? do telefone das docas? Falar de um lugar tão protegido não foi nem um pouco prudente, Sr. Doria. Eu fui levado pela emoção. Eu sei. Mas não acho que eu sou tão estúpido de tentar contatá-la logo depois que a polícia tentou me ligar a ela. Então, quando foi e por quê? Quando eu não sabia mais o que fazer. Laura não iria parar enquanto não conseguisse o que queria. Olha lá, dá tchau. Ela fez isso comigo quando nos conhecemos. Eu estava tentando seguir minha vida para esquecer tudo o que passou. E a polícia descartou a hipótese de que Daniel Garrido, o jovem de Bière, que desapareceu há 3 semanas, tenha sofrido um acidente, de acordo com as últimas investigações. Garrido pode ter fingido seu próprio desaparecimento para fugir? Fontes da polícia disseram que o jovem desviou 50 mil euros da agência bancária onde trabalhava. Daniel Garrido teria desviado pequenas quantidades de contas dos clientes. Tá pronto pra ir, amor? Acabaram de me dizer que tem uma reunião de emergência com o Sr. Lee. Está falando de onde? Do telefone das docas. Nos encontramos no bar do estaleiro dentro de 4 horas. O que é isso? A carteira do garoto. Peguei antes de colocá-lo no porta-malas. Eu a peguei porque imaginei que poderia ser útil.
Depois do acidente, Bruno trabalhou em casa alguns dias. Aproveitei uma dessas manhãs para acabar com tudo isso da única maneira possível. O que está me dizendo? Que sua amante é uma especialista em sistemas informatizados de banco, além de ser fotógrafa? Isso é o mesmo que dizer aos jurados que são imbecis. Ela conheceu seu marido quando era funcionária desse banco. A informática avança num piscar de olhos. Deveria saber disso melhor do que ninguém. Sua amante estudava isso enquanto se dedicava à fotografia. Talvez seu marido a tenha ajudado. Quem sabe ela tenha contado a verdade para ele e não me dito para me preservar. Você não conhecia Laura. Quando queria alguma coisa, nada parava ela. É o tipo perfeito de femme fatale. Você tem ideia do que você fez? O que você acha? Não se preocupe. Se eu tivesse deixado pistas, não estaríamos aqui. O que foi? Que? Não fica me olhando com essa cara. Você não chamou a polícia porque sabia que estávamos fazendo certo. Não fizemos o certo. Adriano, se eu cair, você cai comigo. A polícia veio me ver. Não me ameace. Acho melhor você não fazer. Tenho fotos que comprovam que não esteve em Paris. Os dias que se seguiram não foram exatamente tranquilos. A minha companhia chegou à Ásia pelas mãos do gigante da tecnologia mais poderoso do mundo. Me concederam o prêmio de empreendedor do ano. Eu estava no meio de um furacão midiático. Senhor Doria, como está se sentindo? Muito feliz. Eu recebi o título de homem do momento. Um modelo de jovem que saiu do nada, mas que conseguiu chegar ao topo. Mas era tudo mentira. Eu me sentia terrível por dentro. Podre. Eu tive que ver ele já sozinha daquela vez. Não foi. Não se lembra? Eu estava com os meus pais, agora eu me Senhor lembro. Doria. Sim. Perdão, um repórter insiste em falar com o senhor. É sim. Ele disse que o conhece. Claro. Por favor. Se me derem licença, tome cuidado com isso. Eu já volto. À direita, por favor. Obrigado. Por nada. Senhor Doria, me desculpe incomodá-la em um dia tão especial. Sabe quem eu sou? Só sei que você não é Ivan Souto. Por favor.
Eu sou o pai do Daniel Garrido. Não sei se o senhor tem visto o noticiário, mas dizem que ele fugiu. E bem, eu queria te fazer algumas perguntas, se não tiver problema. Tudo o que eu sei sobre seu filho eu já disse à imprensa. Sinto muito. Meu filho não é nenhum ladrão. E muito menos um fugitivo. Meu filho está morto. Alguém está zombando de mim e da minha mulher. No dia em que a polícia falou com você, Elvira e eu estávamos lá. Eu sei o que eu vi. O nosso filho usou o celular dele pouco antes do Tomás ter encontrado aquela mulher na estrada. Então não faz nenhum sentido o telefone dele estar em casa, a menos que ela tenha trazido. E isso só pode ter acontecido se eles tiverem se cruzado em algum momento. E ela não estava sozinha. Alguém deveria estar com ela. Como pode ter tanta certeza? Eu já te disse isso! Ela ajustou o assento antes de sair. Ela não estava dirigindo. Mentiu pra mim. Esse carro é da minha irmã e ela me emprestou e eu não sei onde estão. Ela mentiu. E ninguém mente sem razão. Ela mentiu para se proteger. Ou para proteger a você. Tem fogo? Essa mulher esconde algo. E você também. Eu não sei de nada. Eu estava em Paris naqueles dias. É o que a polícia me disse. Mas umas passagens de avião e uma reserva de hotel não provam nada. Mas mesmo assim, nós acreditamos na polícia e voltamos para casa. Até que alguns dias depois apareceu uma notícia que acusava o meu filho de ladrão. E vimos que tudo era um engano. Não era nosso Daniel. Ele nunca tinha feito nada de errado. Minha mulher ficou arrasada. Não, isso não é verdade. Não fale isso, não é verdade. Mas eu não iria parar de lutar. E segui a única pista que eu tinha em mãos. Você. E descobri o que você poderia perder por um contratempo. O que poderia acontecer com você se tivesse que admitir que não esteve em Paris, mas que estava com outra mulher. Voltei para contar isso à polícia, mas eles não acreditaram em mim. Então percebi como você era poderoso. Não, por favor, eu estou tentando ajudar. Me escute, por favor. O poder de fazê-lo maior do que é. Mas eu não tenho medo de gigantes como você. Quando você passa pela pior experiência que um pai pode passar. Quando tiram seu filho de você. Quando ninguém liga para o seu sumiço. Você esquece o que significa medo. E nada é mais importante. Daqui a pouco descobrirão que eu sou um intruso. Então me diga a verdade. Cadê o meu filho? O senhor deve estar confuso. Você estava nesse carro com essa mulher que não se chama Raquel. E você teve um acidente no lugar onde eu a encontrei. E o carro do meu filho estava lá. Foi você que se livrou dele. Simples assim. Senhor Doria, foi isso que aconteceu? De um pai para outro? Minha mulher e eu sabemos que nosso filho está morto. Nós só queremos enterrá-lo para que assim ele possa descansar em paz. Senhor, precisa vir comigo. Não me toque. Por favor. Ei, não me toque. Por favor, Sr. Doria, eu imploro, não me toque, por favor, não me toque. Se fosse a sua filha que tivesse desaparecido, você iria até o quinto dos infernos para achar o culpado por isso. Seu filho da puta! Você conhece? Você conhece ele? Vamos entrar.
Endereço? Rua San Ramon. 5. Pierre. Ninguém foi capaz de me ligar a ele. Telefone? Nem mesmo ele. Tenho telefone. Me desculpe. Ele sabia que complicaria as coisas. Me desculpe. E o Félix já havia se encarregado de tirar o meu nome do caso do seu filho. Pierre. Ele voltou para casa com sua mulher para poder tomar conta dela. Isso é tudo que eu sei dele. Nunca mais tive notícias. Muito bem. Já temos todos os pontos principais sobre esse caso. 2 mortes e 2 corpos. O assassinato da sua amante parece uma consequência direta da morte de Daniel Garrido. Mas para a polícia só existe um assassinato porque só existe um cadáver. O de Laura Vidal. E o principal suspeito é você. Mas para a gente e para os pais do Daniel Garrido, existe outro corpo e outra morte, a do filho desaparecido. E os Garridos acreditam que os culpados são você e sua amante. E como ela está morta, o único que resta é você. O que tudo isso sugere? O que te sugere? Me faz pensar no mistério do quarto de hotel, onde o homem que você disse matou sua amante e em seguida desapareceu, como num passe de mágica. Alguém que estava relacionado a Daniel Garrido. Alguém que não comentou e que sabe mais que seus pais. Precisam de ajuda? Quer mesmo que o júri acredite que o motorista tramou todo o encontro do hotel? Com que propósito, Sr. Fazer Dória? chantagem com o que ele sabia. Que éramos culpados. E que não pôde descobrir quem eu era e que Laura não era minha mulher. Detalhe, Sr. Dória. Te advirto que os jurados só comprarão sua teoria absurda se os detalhes parecerem verossímeis. Mas eu ainda não lhe contei como foi arranjado o encontro no Hotel Bela Vista. Sr. Dória, chegou isso para o senhor. Eu sei o que você e a sua namoradinha fizeram. O preço do meu silêncio é de 100 mil euros. Em notas pequenas e não marcadas. Se eu não receber isso hoje, vou entregar essa foto à polícia. Assim encontrarão Daniel Garrido. Às 5 em ponto, os 2 deverão estar na estação ferroviária de Pierre. Sejam pontuais. Eu ligarei para o telefone público do estacionamento e direi a vocês onde deverão entregar o dinheiro. Não venha sozinho e sem o dinheiro. E não tente nada. Ou eu ligarei para a polícia. Esse envelope foi enviado de BR há 3 dias. E o remetente é Daniel Garrido. Foi aqui. Se não for, é muito parecido, sim. Sr. Dória, já olhou para a lua hoje? Esta noite a lua cheia é surpreendente. E ela é grande, como o buraco que tem na sua história. Como sabe se ainda não terminei? Como o senhor explica esse motorista saber do O pântano? som que eu ouvi antes do carro afundar. E se não foi provocado por um servo? E se a Laura não conseguiu convencê-lo de que havíamos batido? Que bom que não foi nada grave. Obrigada. Talvez ele tenha visto algo suspeito em nossa atitude e fingiu que tinha ido embora para se esconder. Claro, eu entendo seu problema. Está tentando desviar sua história do que supõe ser a morte de Daniel Garrido. Como? Esse motorista é o tipo que age por dinheiro. E você pensa que se apoiando na história desse motorista chantagista e esquecendo a morte do pobre garoto, você parecerá menos culpado. E você teria uma ideia melhor. Eu te farei 3 perguntas. Se você me responder apenas uma, nós continuaremos com sua teoria absurda. Primeira,
Qual seria o sentido da mensagem incriminatória que recebeu em seu celular? Segunda, por que o assassino não levou dinheiro se esse era o seu principal objetivo? E terceira, como ele conseguiu entrar e sair do quarto como se fosse um fantasma? Percebe? Está dando à acusação exatamente o que eles querem. Conexões estúpidas que irão destruir a ilusão de que você tem um relato coerente e sincero. Não me venha com isso outra vez. Por que não me surpreende com algo que resolva isso? Está bem. Vou lhe dizer o que poderia ter acontecido com o que já me contou até agora. Por favor. Vamos voltar à estação, onde o chantagista teria que te contatar às 17 horas. São 5 horas, deve ser ele. É melhor não nos verem juntos. Sim? Estarei esperando por vocês no Hotel Bela Vista. A única forma de chegarem a ele é usando o trem que dá a volta no vale. Não se preocupe, já reservei o quarto 715. Outra coisa, deixe o celular dentro do lixo e peguem o trem na estação que está logo à frente de vocês. Se não deixar o celular, a polícia irá encontrar o corpo de Daniel Garrido. Eu vou perguntar. Me espera por aqui. Boa tarde. Boa tarde. Eu tenho uma reserva. No quarto 715, por favor. Certo. No nome de Adrian Doria. Eu peço que assine a ficha e em seguida eu te dou a chave. Conseguiu ver alguém? Ele deixou alguma instrução? Esperar. O que houve? Ele acabou de me mandar uma mensagem do seu celular. É uma armadilha. Vamos embora. Adrian? Não, por favor, não, eu não sei onde está, eu não fui, na verdade, eu não fui. Espera aí. Você acha que Tomás Garrido era quem estava naquele quarto? Você não? É a opção mais favorável que temos em sua defesa. É algo que um juiz aceitaria muito bem. Tomás Garrido tinha o melhor dos motivos para cometer um crime. Se um pai sabe que a polícia
está protegendo o responsável pelo desaparecimento do filho, ele só terá uma opção: dar o troco na mesma moeda. Matar um de nós dois e incriminar o outro é uma forma de conseguir isso. Sem sombra de dúvidas, e ela funcionou perfeitamente. Todo mundo acredita que é o culpado, Sr. Doria. A polícia, a sua esposa e também os seus sócios de negócio. Tomás Garrido não lhe incriminou apenas pela morte da sua amante, mas também arruinou sua vida e sua empresa. E apenas o Félix poderia tirá-lo da prisão ao custo de uma fiança milionária. Juntos criaram uma teoria da conspiração e suspeito que tenha vindo contratar os meus serviços, pois não seria capaz de cuidar de tudo sozinho. Seu advogado sabia que se conseguisse me convencer da sua história, convenceria a todo o júri. Você contatou alguém que vai me dizer aquilo que devo falar no tribunal, é isso? Ela é a melhor preparadora de testemunhas que existe. Há 2 semanas ela disse que iria se aposentar, mas aceitou o seu caso como o último. E eu te garanto que não irá perder. Sendo assim, a única forma que você tem para provar que não matou sua amante é incriminando Tomás Garrido. Portanto, terá que confessar o que fez com o filho dele. Sim, mas seria inútil sem explicarmos como ele entrou e saiu do quarto sem deixar rastro. Eu tenho certeza que quando eu acordei não tinha ninguém. Ajuda! Polícia! Você tem familiaridade com o conceito de pensamento lateral, Sr. Doria? Consiste na possibilidade de mudar a perspectiva a partir da qual se analisam os acontecimentos. Por exemplo, em um estábulo de madeira completamente vazio, encontra-se um homem enforcado no centro da viga mestra. A corda que o está enforcando tem 3 metros e os seus pés estão a 30 centímetros do chão. A parede mais próxima está a 6 metros de distância. É impossível escalar, seja a parede ou a viga. Mas o homem conseguiu se enforcar a si mesmo. Como ele fez isso? Ele subiu num bloco de gelo que acabou derretendo com o calor. Este é o nosso estábulo. E o arquivo fotográfico policial do seu caso. E a resposta deve estar nas características do seu próprio relato. Não sei o que está procurando. Os detalhes, Sr. Doria. Se apegue sempre aos detalhes. Eles estão sempre embaixo dos nossos narizes, mas só precisa analisá-los de uma perspectiva diferente. E se a resposta para esse enigma nunca esteve dentro do quarto, mas do lado de fora? Hoje ela trabalha perto de Bierre, no Vale. 20 minutos de casa. Então não foi por acaso que escolheu um hotel tão isolado. Tomás Garrido te levou para uma armadilha. Chegou isso pro senhor. Ele optou por te enviar aquele pacote para que você confundisse as informações que estavam em sua cabeça, fazendo com que você duvidasse do que realmente aconteceu. Ele sabia que essa seria a única maneira de conseguir a peça que faltava. Sim? Estarei esperando por vocês no Hotel Bela Vista. Não tem sentido porque ele não sabia do A pântano. área em que você afogou o garoto está cheia de lagos pantanosos. Quem mora lá sabe disso. Tomás Garrido tinha apenas que jogar uma moeda no ar e esperar você pegá-la. E você a pegou. Foi isso que aconteceu? Você se entregou. E também entregou a Laura.
Aqui estão as chaves. Espero que tenha uma boa estadia. Obrigada. Boa tarde. Boa tarde. Eu tenho uma reserva no quarto 715, E foi favor. assim que Tomás Garrido conseguiu entrar no quarto sem deixar nenhuma evidência no hotel. Tudo o que ele precisou fazer foi esperar que você e a Laura subissem até o quarto. E foi de lá que ele pôde enviar a mensagem pelo celular da Laura. Ele acabou de me mandar uma mensagem no seu celular. Apagou você para te deixar fora de combate. E executar o crime perfeito. Ouviu isso? Se aconteceu assim, Tomás Garrido teve apenas que preparar o ambiente para culpar você e depois desaparecer por um caminho indicado por sua mulher. Ele deixou dinheiro para te incriminar, deixou o celular da Laura dentro do quarto e garantiu para que encontrassem suas digitais na arma do crime. Olá? Tá tudo bem? Ainda não deve ter ninguém aí dentro. Será? Olá? Boa noite. Boa noite. De onde vieram os barulhos? Foi lá em cima, na suíte 715. Eu não sei o que aconteceu. Fiquei muito assustada. Afaste-se. Que confuso. Para trás, por favor. Polícia! Abra a porta. Todo mundo pra fora! Vai, sai! Chama os legistas. Solicitamos legistas. Encontramos um corpo. Melhor cobri-la. A mãe do garoto foi o motivo por termos ido àquele hotel. Tudo o que ela precisou fazer foi sumir com seu marido do quarto para que eu parecesse o culpado. E a polícia nunca relacionou ela a você, porque o Félix se encarregou de tirar seu nome do caso do filho dele. Me desculpe. Pronto. Confirmado? Tem certeza? Tudo bem, entendi. Obrigada. É sobre a nova testemunha? Ainda não temos um nome, mas já sabemos quem é. O motorista. Isso nos obriga a agir depressa. Pelo menos agora eu sei que eu tô fudido. Não se você me obedecer. Suponhamos que você não estivesse na cabana com sua amante no dia do acidente, e sim em Paris, como alega ser seu álibi. Foi Laura quem a alugou. Então está no nome dela. Sendo assim, você não esteve presente no acidente que pôs fim à vida de Daniel Garrido. Olá? A placa do carro e as outras provas são circunstanciais e, é claro, foi a Laura quem executou o plano de parecer que o garoto havia causado o desfalque. Temos que convencer o juiz de que você foi mais uma das vítimas da Laura e que acabou indo parar no hotel porque ela pediu sua ajuda. E que você não sabia nada sobre esse Daniel Garrido até o momento e que o pai o acusou injustamente pelo desaparecimento. Quer me transformar em uma vítima da Laura. A única coisa que está faltando é relacionarmos ela diretamente ao corpo do Daniel. Me diga uma coisa. Como pensa em fazer isso?
Precisamos colocar algum objeto da Laura no carro afundado. Ela deve parecer a única culpada pelo desaparecimento do Daniel. O seu único crime será o encobrimento para alívio de consciência. Onde o afundou? Daremos a localização do corpo de forma anônima. Você não precisará admitir nada. Mas sem corpo não há crime. E sem crime, não há como convencer ao júri de que a morte de Laura Vidal não foi um crime passional. Vamos garantir que não existem pontas soltas para que você não se queime. E como não vou me queimar se a peça mais importante já está com a acusação? Olá, olá. O motorista vai me ligar à cena do crime. Precisam de ajuda? Félix o procurava para silenciá-lo. A acusação não tem nenhuma testemunha. Como assim? Ninguém se encontrou com o juiz. Isso foi uma invenção minha para ir dando uma forma com os detalhes que você me deu. Me enganou todo esse tempo. Por que não me disse a verdade desde o começo? Para ver se Tomás Garrido seria capaz de sumir do quarto. Eu sempre soube que ele era o culpado. E não foi difícil descobrir que sua mulher trabalhava no hotel. E por que esperou que eu te contasse isso? Para ter certeza que minha vida estaria em boas mãos, Sra. Goodman. Onde você o afundou? Eu afundei ele bem aqui. Preciso contar outra coisa. Achávamos que estava morto, eu juro. Laura tinha levado isso tão longe que não podíamos desistir. Se a polícia encontrar o garoto, a autópsia vai me entregar. Precisa me garantir que vai evitar isso. É o meu dever te livrar da cadeia. Mas isso não muda quem você é. Uma escória, Sr. Dória, e vai engolir cada palavra minha, Escuta, porque o garoto senão... já ia morrer. Eu tive que decidir isso em uma fração de segundo. Não minta pra si mesmo. Você é um assassino! Está me testando outra vez, não é? Quer que eu aguente os ataques da acusação, não é isso? O que você me disse mudou tudo. Agora você está em minhas mãos. Se tudo isso que você acabou de me dizer chegar aos ouvidos do juiz, você estará perdido. Você não pode fazer isso. Você não pode fazer isso. Isso é o que a acusação vai querer. Esse seu desespero. Veja como foi fácil conseguir provocar você. Quer me insultar? Vá em frente. A acusação também está louca por isso que você libere esse arrogante idiota que tem dentro de você. Você não está aqui para me defender? Então me defenda. Não vou permitir que seu caso manche minha ficha nos meus últimos dias. A partir de agora, faremos tudo ao meu modo. E para isso eu preciso ter certeza de que não há buracos em sua história. Não tem nenhum. Não tem? Não tem. Porque eu acho que você ainda está me usando. Testando em mim sua versão manipulada dos fatos como se eu fosse seu boneco. E por que não acredita? É claro que tudo poderia ter ocorrido como disse. Mas o que aconteceria se você tivesse quebrado a promessa de não se verem novamente, em vez da Laura? Como você convenceu a polícia de que Daniel Garrido havia fugido? Te encontro dentro de 4 horas no bar que fica nas docas. Certo. Não se atrase.
Tá bem, sim, sim. Daniel Garcia Até. teria desviado pequenas quantidades de contas dos clientes pouco antes de desaparecer. Você também pode ter pego os objetos do garoto. Mas o que é tudo isso? É a carteira dele. Eu a peguei antes de colocarmos ele no porta-malas. Defina o valor. E sempre teve os meios e contatos capazes de mudar o curso dos acontecimentos sem deixar nenhum tipo de rastro. Eu cuido disso. Isso é mentira. Não pode provar. Muito menos você. Vamos ver tudo outra vez. Olá. Faria mais sentido se você tivesse tomado toda a iniciativa. O que você tá fazendo? Eu vou chamar a polícia. Me escuta, a culpa não foi nossa, mas da porra do servo. Você tá louco? Se ele viu alguma coisa... Ele não viu nada. Temos que escondê-lo. Que? E se foi Laura Vidal que se viu numa situação tão extrema que seria difícil controlar? Segundo esse relatório médico, sua amante sofria de ataques agudos de ansiedade depois do retorno de sua suposta viagem a Paris. Mesmo uma pessoa cruel como ela poderia ter um colapso. Mas é isso mesmo que eu não entendo, Sr. Doria. Que ela tenha sido a incentivadora de tudo, isso reforçaria a ideia de que você tentou salvar o garoto, sendo que você o afogou. E que foi ela quem arcou com esse peso na consciência. E que a consumia pouco a pouco. O empresário Adrian Doria acaba de ser premiado com o troféu europeu Empreendedor do Ano. Até que ela percebeu que havia uma única forma de recuperar sua dignidade. Poderia ter sido melhor. Tá feliz? Sim, estou muito feliz. Não seria possível devolver o filho àqueles pobres pais. Eu estava acompanhada de um amigo. Mas ainda existia uma coisa que podia fazer. E não sei como... Contar a verdade a eles. Não percebemos. Daniel... Assim, marcou encontro com eles no hotel onde trabalhava a mãe do garoto. Um lugar exilado onde poderia executar seu plano. Ela viajou sozinha e cruzou o vale até Bière. E quando chegou à estação do hotel, ela te ligou de um telefone público para que não suspeitasse de nada. Descobriram algo. Ela fez você acreditar que o motorista teria visto algo. Então por que caralho você tá usando o telefone? E que ele teria achado ela para chantageá-la. Foi a forma que ela encontrou para ressarcir essa família pela perda. Ela não teria coragem de confessar tudo com as mãos vazias. Uma vez dentro do quarto do hotel, ela só teria que esperar. Assim daria início à segunda parte do plano. Programou uma mensagem no celular como medida de segurança. Laura sabia que você não aceitaria se confessar, porque você só se preocupa com uma coisa: você mesmo. Então tomou o devido cuidado para que ninguém te visse entrando no quarto onde ela estava. Mas a Laura já tinha ido até um ponto sem retorno. E quando ela te contou o que queria fazer, você ficou fora de controle. E quando recebeu aquela mensagem programada, percebeu que tinha caído em sua armadilha. A reserva também está em seu nome. Vamos dar o dinheiro a eles. Basta contar onde está o filho deles e vamos nos entregar. Adrian, não tem volta. Eu não a matei. E eu jamais diria isso perante um júri, entendeu?
Jamais. Você a matou e se viu dentro de um buraco do qual seria impossível escapar. Olá? Tá tudo bem? Achou que aquela mensagem poderia ser útil. E buscou elementos em que pudesse apoiar essa sua teoria contraditória. Polícia. Você tá bem? Polícia. Muito bem. Quer jogar? Então vamos. Por que Tomás Garrido e sua esposa não falaram? Se a Laura marcou aquele encontro para contar a verdade, por que não falaram com a polícia? Aqueles pais sabem que você jamais desenterraria o filho deles para se incriminar. Já que sem um corpo, fica mais difícil provar um crime. E eles também sabem que você seria capaz de qualquer coisa para se livrar disso. Incluindo culpar a eles pela morte da sua amante. Me acompanhe. Segunda janela à direita, no penúltimo andar. Olhe com cuidado, Sr. Doria. Tomás Garrido deixou de confiar na polícia há um bom tempo. E desde então, ele tem te vigiado para fazer justiça com as próprias mãos. Você fala de coisas que não poderia saber. Eu sei mais sobre Tomás Garrido do que imagina. Por quê? Você é inteligente. Faça um esforço. Eu quero uma resposta. Quando Tomás e esposa chegaram ao hotel, descobriram sobre a morte da Laura. Perceberam o que havia acontecido. Obviamente foram cautelosos sobre o passo que tomariam em seguida, mas sem o apoio da justiça, o que faltava a eles? Estudar o seu inimigo e esperar. Precisavam te observar de perto. Tomás Garrido se transformou na sombra da sua sombra. Encontrou um apartamento na frente do seu prédio e garantiu que estaria ocupando ele de forma anônima. E desde então, tem observado você e qualquer um que tenha cruzado o seu caminho. Cada encontro, cada conversa, cada jogada para liberá-lo. Tomás Garrido esteve presente para tomar vantagem. E é claro que também chegou em mim. Quem era aquele homem e o que fazia na frente do meu escritório? Percebi que ele tinha chegado até ali seguindo as pistas do Félix. Assim garanti que uma vigilância seguisse seus passos. Foi o pai do garoto que a fez chegar até mim, não é? Ele lhe deu o que faltava para chegar até o Daniel Garrido. Essa foto mostra que tudo poderia ter acontecido a meu favor. Ainda não está me escutando. E está ignorando todos os detalhes. A mãe do garoto esteve no quarto. Ela estava de folga no dia, acabei de te contar. Ela foi até o hotel com o marido porque tinha marcado com a Laura. O que eu tô dizendo é que nessa foto a mãe do garoto... Essa foto, Sr. Doria, é uma farsa. Ela foi alterada, é uma montagem. Olha o reflexo no espelho. Agora me diga. Você quer minha ajuda? Quer que o júri acredite que não é um assassino? Pois então, admita de uma vez que matou a Laura. Eu matei. Adrian, você tá aí? Seu celular não atende. Me ligue assim que puder.
Aconteceu o milagre que estávamos esperando. Isso aqui é seu e essa aqui é sua passagem de embarque. É por ali. Fale com ele. Parece importante. Vamos descansar uns 10 minutos e então retomamos. Já tenho uma estratégia para sua defesa. Descanse um pouco. Vou sair. Preciso arejar as ideias. Quer um café? Sim. Será preciso. Esta noite vai ser longa. Certo. Senhora Goodman? Obrigado. Félix? Queria falar com você. Meu celular desligou. O que houve? Eu encontrei ele. Você nunca esteve naquela estrada. Podemos confiar nele? Com certeza. Como vão as coisas com a Virgínia? Tive que contar tudo pra ela. Tudo? Tudo. Como está se sentindo? Você estava certo. Ela é muito boa. Podemos confiar nela. Olha, o que era toda essa história da acusação? Com o barulho do avião eu não consegui ouvir. Nada. Não era nada. Não se preocupe. Mas que merda foi essa? Félix, tá me ouvindo? Adrian, você tá aí? Só um segundo, já te ligo. Que merda. Ninguém se encontrou com o juiz. A acusação não tem nenhuma testemunha. Isso foi uma invenção minha para ir dando uma forma com os detalhes que você me deu. Essa foto mostra que a mãe do garoto... Essa foto, Sr. Doria, é uma farsa. Ela foi alterada, é uma montagem. Você fala de coisas que não poderia saber. Eu sei mais sobre Tomás Garrido do que imagina. Por quê? Você é inteligente, faça um esforço. Minha mulher e eu sabemos que nosso filho está morto. Nós só queremos enterrá-lo para que assim ele possa descansar em paz. Mas sem o apoio da justiça, o que faltava a eles? Estudar o inimigo e esperar. Foi assim que nos conhecemos, acredita? Em um grupo de teatro. Se tudo isso que você acabou de me dizer chegar aos ouvidos do juiz, você estará perdido. Agora você está em minhas mãos. Adrian, você tá aí? Seu telefone desligou. Está tudo sob controle. Os Garridos acreditam que os culpados são você e sua amante. E como ela está morta, o único que resta é você. Onde você o afundou? Não há salvação sem sofrimento. E você não é mais esperto do que eu.
Pode falar. É Sr. Dória? Eu me chamo Tomás Garrido. Me chamo Virginia Goodman. Eu sou o pai de Daniel Garrido. Quero contar o que realmente aconteceu com meu filho. Un espacio infinito. Lleno de calles que esconden los gritos. ¿Cómo voy a olvidar la salida de este laberinto? Si este laberinto es mío, este laberinto es mío, este laberinto mío. Cuando no quieres perderlo todo, cuando sabes que no hay opción, cuando el miedo se ha hecho pequeño, porque el hielo al fin se derritió. Marca una cruz en el centro, 180 golpes sin rendición. Sé de lo que estoy hablando, sé de lo que estoy hablando. He cerrado las puertas y ventanas, he escondido un mensaje encriptado. He